Neste momento, nós convidamos para a conferência de abertura do terceiro Puxirum, da Semana Nacional dos Povos Indígenas, o professor doutor Gerson Baniwa, da Universidade de Brasília, UNB. Então, quero inicialmente agradecer ao convite, parabenizar essa iniciativa aqui do Instituto Federal do Pará, a rede RENEAB, fazem trabalhos maravilhosos pelo Brasil, são nossos parceiros em muitos cantos desse país. Quase todo mês estou em alguma atividade de uma dessas redes, sei o quanto fazem com muito amor e carinho e um compromisso sério com essas questões, né? Debates e, sobretudo, também estudos e pesquisas com relação a povos tradicionais, quilombolas, negros e indígenas. Então, quero cumprimentar de um modo muito especial aqui os parentes, as parentas indígenas. Já tive a oportunidade aqui de dar um abraço na minha parenta Graça Tapajós, que eu conheço longa data, mais de 2 décadas, 3 décadas. Já andei por aqui bem mais novo, por Santarém, quando o movimento indígena dessa região estava nascendo ainda, né? Hoje, quando eu acompanho agora nas redes sociais a força, a organização, a mobilização. Bom, eu vou fazer uma conversa aqui com vocês. Eu vou começar fazendo 2 perguntas. Atenção, garotada. Atenção, jovens, estudantes. Primeira pergunta. Quem é que sabe o que significa indígena? Por favor, levanta a mão quem sabe o que significa indígena, a palavra, o termo indígena. Olha, se ninguém responder, eu estou preocupado com os professores de vocês, tá? Ninguém sabe o que é indígena? Alguém levantou a mão aí, por favor. Não? O que é isso? Ninguém sabe o que significa indígena? Olha, queridas colegas, professores, alguém sabe? Bom, ninguém mesmo. Olha, tá difícil. Alguém está apontando aí? Por favor, pelo menos uma aqui para salvar a pátria de vocês, não é? Ninguém mesmo não tem ideia do que significa ser indígena? Por favor, então, nunca mais esqueçam disso. Indígena, olha só, indígena significa aquele do lugar. Aquele ou aquela que não veio de fora, ok? Então, indígena significa aquele do local, nativo, do local. Aquele que não veio de fora, aquele que não é estrangeiro. Então, vem a segunda pergunta. Alguém aqui é estrangeiro, veio de fora de Santarém? Quem veio de fora de Santarém? Quem nasceu fora de Santarém, veio de fora de Santarém? Olha só, são bem poucos, né? Esses não são indígenas de Santarém. Quem nasceu em Santarém, a região aqui de Santarém, levanta a mão. Obrigado, podem baixar as mãos. Significa vocês que levantaram agora por último, são indígenas de Santarém. Vocês são do local, do lugar. Olha só. Como não é tão difícil, gente, indígena significa do lugar. Quando estamos falando de povos indígenas, estamos falando de povo deste lugar, deste continente chamado América. Por isso que são também chamados de povos originários, porque eles não vieram de outros continentes, eles são desse continente há milhares de anos. Tá certo? Esse é um elemento importantíssimo. Nunca esqueçam disso, pelo menos no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril. Tá bom? Bom, a partir disso, é importante vocês saberem, lembrarem de uma coisa. Povos indígenas, como já vimos agora, são povos daqui do continente. Eu diria sociedades, civilizações locais, aqui da América,
do Brasil. O Brasil faz parte da América, muitos outros países. São civilizações. E são civilizações muito numerosas que vivem aqui há milhares de anos. Só para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas arqueológicas mais contemporâneas, dados mais otimistas dizem pelo menos 13, 14 mil anos. Quantos anos Jesus Cristo teria se estivesse vivo? 2023. Os povos indígenas estão aqui há muito tempo antes de Jesus Cristo. 13 mil anos atrás. São grandes civilizações, são culturas, com suas línguas, modos de vida. Modos de vida. Olha, é importante a gente lembrar o seguinte: como é que esses povos viveram tanto tempo? 13 mil anos. Com suas culturas, com suas línguas, com seus modos de vida, com seus saberes, suas sabedorias, porque são sociedades humanas. Dizem, tem dados aproximados, mas dados de pesquisas, que quando o primeiro europeu chegou nesse continente, quem foi o primeiro europeu que chegou neste continente, América? Américo Vespúcio? Olha, quem foi que chegou primeiro? Lá nas Antilhas, lá no Caribe? Não sabem? Olha, Cristóvão Colombo, gente. Cristóvão Colombo, 1492. Bom, nesse período, só para vocês terem uma ideia, aqui nesse continente, gente, atenção, olha, daqui a pouco vamos fazer a prova, hein? Nesse período, lá 1492, havia mais de 1.500 povos, 1.500 etnias nesse continente, pelo menos. Uma população, segundo dados mais atuais, próximo de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas nesse continente. Agora, tem um dado muito, muito triste. Desde 1492, passaram 2 séculos, 200 anos, esses 200 milhões de pessoas já tinham sido reduzidos a pouco menos de 30 milhões. Olha só, fazem a conta. 200 milhões para 30 milhões. Vocês poderiam perguntar, professor, mas o que aconteceu, essa decadência populacional? Isso simplesmente é uma história triste da nossa história atual, da nossa história recente. É porque os portugueses vieram com muita arma e com muito, eu diria, com muito, talvez, ódio, com muita vontade de matar. E mataram milhões e milhões e milhões e milhões. Olha só, de 200 milhões a 30 milhões em 200 anos. De 1.500, 1.600. A gente não pode esquecer essa história, gente. A gente não pode. Não devemos. Nós não temos nenhuma... nós temos que ter essa responsabilidade, a gente lembrar dessa história trágica. Senão a gente não consegue pensar um futuro melhor para essas civilizações, para esses povos. Esses povos, então aqui já foi falado muitas coisas pela professora Graça. Esses povos, como eu disse, tinham suas histórias milenares, seus modos de vida, sua sabedoria, sua inteligência, sua capacidade. Mas outro elemento importante nessa história que temos que conhecer e lembrar sempre. Esses europeus que vieram aqui e criaram o Brasil e fizeram o Brasil crescer, eles, quando chegaram aqui, encontraram essa gente, esses povos indígenas, e sabiam de muita
muita riqueza desses povos. Muita riqueza cultural, mas muita riqueza também material. Riqueza cultural, riqueza material. Os europeus logo descobriram. Sabe de uma coisa? O quanto esses povos indígenas de milhares de anos eram ricos. Uma vez eu fiquei feliz da vida quando eu visitei alguns museus pelo mundo afora e eu descobri que antes do quilombo já haviam indígenas que pescavam aqui com anzol. Vocês sabem o que é anzol? Sabem, não é? E vocês imaginam de que era feito o anzol dos indígenas? Alguém adivinha? Hã? De quê? De osso. Alguém falou de osso, de fibra, tripa de animal. De quê? Ou de quê? Ouro. Acertou. Acertou. Nota 10 para ele aí, ó. Gente, então, escutem. Veja. Quanta riqueza e sabedoria esses povos, que até o anzol era de ouro, gente. Impressionante. E tem muita gente que acha que o índio é coitado, que é pobre, que é miserável. Nada disso. Os povos indígenas sempre foram ricos. Ah, professor, mas hoje o que os índios aparecem aqui na cidade, às vezes só pedindo esmola e todo assim, desajeitado, parecem pobres. É verdade. Se tornaram pobres por quê? Alguém sabe por quê? Porque os europeus colonizadores levaram tudo. Levaram toda a riqueza dos índios. Toda a Europa, as igrejas, na França, então, até os portões das casas são banhados a ouro. Portões imensos, né? Igrejas, então, todos cobertos de ouro. Então, se hoje os povos indígenas fazem parte de um segmento da população mais pobre, não é porque eles foram pobres ou eram pobres, é porque eles foram empobrecidos. Porque os colonizadores roubaram, mataram e levaram tudo. Saquearam. No Chile, que do lado do Pacífico, tem cidades hoje inteiras que ainda têm resquícios de cidades dos povos indígenas que foram queimados para derreter o ouro. Porque precisavam derreter o ouro para poder tirar, jogar no navio deles e levarem para a Europa. Entende? Então, esse primeiro elemento da história é importante vocês saberem e nunca esquecerem. Faz parte da nossa memória. A gente não tem que ter medo, vergonha de lembrar da nossa memória, porque é parte da nossa história. Então, essa história, essa riqueza, essa sabedoria dos índios, os europeus sempre... Eu costumo dizer para os meus alunos, isso eu quero dizer para vocês, atualmente eu dou aula para alunos não indígenas, todos, na Universidade de Brasília. E eu sempre conto para eles isso. Quando os portugueses chegaram, antes os espanhóis, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, encontraram os índios aqui. Além de encontrar essa riqueza, eles encontraram muita sabedoria dos povos indígenas. E sabe o que aconteceu? Os portugueses não souberam o que fazer com tanta sabedoria, com tanta riqueza. Não souberam como lidar com povos tão sábios, com povos tão ricos em sabedoria, em cultura, em tradições. Não souberam o que fazer. Porque os europeus eram cristãos. E chegaram aqui, caramba, será que esses índios são cristãos? Será que eles são filhos de Deus? Será que eles têm alma? Será que eles têm espírito? Ficaram perguntando. Mas a pergunta não é porque eles tinham dúvida, é porque eles estavam encontrando uma maneira de dizer que os indígenas eram inferiores a eles. Porque os indígenas não podiam ser iguais a eles, porque os europeus sempre se consideraram superiores. Entende? Melhores. Aliás, até hoje eles se consideram, viu? Até hoje eles ainda se acham os melhores do mundo. Melhores que os africanos, melhores que os indígenas, melhores que os asiáticos. Entende? Eles não souberam o que fazer com os indígenas. Vou dar só um exemplo de uma questão que os índios tinham que os europeus invejam até hoje.
E tem uma palavrinha bonita na língua portuguesa, mas com uma coisa que eles invejam até hoje os indígenas, a tal de liberdade. Sabiam dessa? Os europeus invejam a liberdade dos índios até hoje. São poucos povos no mundo que de verdade vivem a liberdade. Vou dar um exemplo porque os povos indígenas são verdadeiramente livres. Os indígenas têm um rei para mandar neles? Senhora Graça, os índios têm um rei que manda neles? Não tem. Os índios têm um rei que impõe regra? Não tem. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios tudo nuizinhos, sabe? Não tem liberdade maior do que isso? Por que nós somos obrigados a vestir roupa? Os europeus foram obrigados a vestir roupa porque eles estavam obedecendo uma ordem divina, uma orientação religiosa, religião que dizia para eles que o corpo era pecado. Coitado do nosso corpo, qual é o pecado do nosso corpo? A natureza fez o nosso corpo tão perfeito, sabe? Entende? E por opressão, aí tinha que criar um monte de regras, né? Colocar roupa, esconder tudo, porque o coitado do corpo foi condenado a ser fonte de pecado, fonte de todo mal. E os índios que não tem nada a ver com essa história de pecado, estavam pulando todo nu ali para lá e para cá. E os europeus não souberam o que fazer com isso. Aliás, os europeus roubaram essa capacidade dos índios de liberdade. Acreditem nisso. Não sou eu que estou dizendo, não. Os próprios europeus que dizem isso. Dizem que essa liberdade dos indígenas daqui que eles encontraram foi que eles copiaram, levaram daqui, da América, lá para a Europa, principalmente para a França, para, nesse princípio, nessa prática dos indígenas da liberdade, criarem a chamada Revolução Francesa. Que um dos principais princípios, bandeira da Revolução Francesa, é a liberdade. Eles que dizem isso. Eles que dizem que se inspiraram nos povos indígenas. Também, a ideia, qual é o outro princípio da Revolução Francesa? A liberdade, a fraternidade. Fraternidade os europeus nunca tiveram. Como é que podiam ter fraternidade se eles mandavam matar gente na fogueira vivo? Isso é fraternidade? Se você manda matar o teu amigo, parente na fogueira, isso não é fraternidade, isso não é humanidade, isso é barbárie. Aí quando viram aqui, os índios eram verdadeiramente fraternos, solidários, partilhavam tudo. Não tinha casa individual, a casa era comum. Todo mundo morava na mesma casa, partilhava pedaço. Quando alguém matava uma caça, um pescado, todo mundo comia aquela caça, aquele pescado. E ainda é assim nas principais aldeias do Brasil. Então, olharam essa fraternidade e levaram para a Revolução Francesa. E assim por diante. Então, o que eu quero aqui falar para vocês, a gente tem que parar com essa ideia dos índios pobres, coitados, que não têm cultura, que não têm sabedoria. Por que não? Isso foi o que os europeus sempre enganaram para a gente, né? Porque eles não queriam admitir que eles aprenderam muito com os indígenas. Como vocês acham que os primeiros portugueses sobreviveram nessas terras, que eles não conheciam? Eles não teriam sobrevivido sem o apoio dos índios. Quem que guiava eles por esses rios? Olha o tamanho dos rios aqui. Quem não conhece, pega uma canoa, vai embora, nunca mais volta para esse lugar. O tamanho da geografia. Foram os índios que guiaram. Quando ficaram doentes, picados por cobra, quem é que curava eles? Eram os índios. Quem é que pescava e caçava eram os índios. E assim por diante. Então, essa primeira parte, eu queria deixar bem claro, não o lado pobre, não o lado, porque isso não existe o índio pobre. Não do ponto de vista só material, mas, sobretudo, cultural. Daí a ideia do anzol de ouro.
não é? Poderia falar de muitas outras riquezas que os povos indígenas tinham. O segundo ponto que eu queria falar para vocês, uma coisa que a gente precisa aprender muito com os povos indígenas, o tema que até o professor Rodolfo queria agradecer, todo o apoio, o convite, para me trazer aqui, do que eu chamo de condições de existência dos povos indígenas. Atenção, essa primeira parte é a história. A segunda parte agora é um pouco do que nós chamamos de filosofia. Alguém sabe o que é filosofia? Estão pesquisando, né? Tá certo, mas o estudar é pesquisar mesmo. A melhor maneira de aprender é pesquisar. Eu vou só simplificar para a gente ganhar tempo. Para mim, filosofia é nada mais do que modo de vida. Tem a ver com amor ao conhecimento, amor à sabedoria, você vai encontrar essas explicações. Mas eu estou dizendo para vocês que, no meu entendimento, filosofia é nada mais do que modo de vida. E é bom dizer que eu também sou professor de filosofia, porque fiz licenciatura em filosofia. Então, filosofia, modos de vida, tem a ver com condições de vida. Condições de vida. Agora, isso é muito importante a gente entender dos povos indígenas. E quem não é indígena pode aprender com os indígenas. Assim como nós indígenas aprendemos muita coisa com não indígenas. Cada povo, cada cultura tem muito a ensinar e tem muito a aprender com outras culturas. Eu pensei aqui algumas dessas condições que os povos indígenas vivem e, como eu disse, podem contribuir com o mundo, principalmente com o Brasil. Primeiro, eu já falei um pouco, os povos indígenas carregam desde muito tempo muita sabedoria, muito conhecimento, muitos conhecimentos. Uma antropóloga, historiadora aqui do Brasil, bastante conhecida, Manuela Carneiro da Cunha, ela chama isso de sistema de conhecimento, ou regime de conhecimento. Lá, os europeus chamam isso de epistemologia. Que palavrão, né? Palavrão e epistemologia. Né? Dizem que os europeus criaram palavras tão difíceis para dizer, olha, nós somos mais sábios. Mas epistemologia, modo de vida, modo de pensamento, conjunto de conhecimento, é tudo a mesma coisa. Os europeus é que ficam inventando, inclusive o mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico reproduz esses palavrões para dizer, olha, nós somos sábios, né? Às vezes sábio que nada, né? Só para decorar palavrões desses. É a mesma coisa, epistemologia, modo de vida, conhecimento, pensamento, saber e assim por diante. Então, os povos indígenas, a primeira coisa, sempre tiveram essa sabedoria, esse conhecimento. Segundo, a professora Graça falou, ancestralidade territorial. O que é ancestralidade? É outro palavrão, né? Outro palavrão. Ancestralidade é nada mais do que aqueles pensamentos, aqueles princípios lá que vêm vindo de antigamente, dos primórdios dos tempos. Quando o mundo foi se formando, quando a humanidade foi se constituindo, muitos princípios e valores foram sendo criados, constituídos, construídos. São esses princípios, que são valores, de novo, modos de vida que chegam até nós. E os povos indígenas, através de gerações, conseguem chegar até nós. Agora, estou me referindo aqui à ancestralidade territorial. Os povos indígenas, nas suas culturas, quando eles foram criados, eles não foram criados pendurados no ar, gente. É importante vocês entenderem isso. Quando os povos indígenas foram criados por seus criadores, foram criados de forma completa. Cada povo indígena foi criado com seu território, com sua terra, lugar para viver. Então, uma das condições de existência dos povos indígenas é o território, que ninguém existe sem território. Agora é curioso, os europeus também, quando foram criados, tinham seu território. Aliás, tem. Qual é o problema? É que enquanto os povos indígenas continuam vivendo nos seus territórios, os europeus estão querendo tomar todos os territórios dos outros. Isso está certo?
Não. Ora, se cada povo, cada cultura, quando foi criado, teve o seu território, tem que cuidar do seu território. Por que tem que querer ir tomar território dos outros? É claro que eu estou me referindo aqui aos colonizadores europeus, mas hoje tem a ver com aqueles que são descendentes dos europeus aqui no Brasil. Essa luta que a professora Graça falou tanto de território. Agora, território para os povos indígenas é uma condição de vida. Não é possível existir o índio viver sem o seu território. É tão importante, não é? A terceira coisa, gente, os povos indígenas têm seus sonhos, têm suas utopias. Utopias são sonhos, vontades do futuro, aqueles desejos do futuro. Os povos indígenas têm, que são guias, são referências. Tem a ver com modo de vida, presente e futuro. Tem duas palavrinhas já aqui na América que resume um pouco isso que eu estou falando. Primeiro, uma ideia, depois vocês pesquisam, eu já vi que tem muito aí, bem espertas que pesquisam, uma ideia, uma utopia, um sonho, uma teoria, que para os índios hoje em dia, no Brasil, na língua portuguesa, chama de bem viver. Depois vocês pesquisam. Quem quer de verdade aprender, eu não sei bem o que é bem viver, depois eu pesquiso. Né? O que é o bem viver? Só resumindo, é viver bem. Viver bem com os parentes humanos, com os colegas, quer dizer, os seres humanos, os humanos vivendo bem, mas não basta. O bem viver não é apenas os humanos vivendo bem entre si. O bem viver é os humanos vivendo bem com os não humanos, com a natureza, com a terra, com o universo, com o cosmos, entendem? O bem viver se diferencia aquela vida de qualidade mais material. Eu tenho uma casa bonita, um carro, eu tenho uma família, poxa, estou feliz. Está faltando alguma coisa. Está faltando aí a natureza. Está faltando o meio ambiente, está faltando o universo, o cosmos. Isso é o bem viver. Tem um povo aqui no Brasil que chama Guarani. Essa utopia, essa filosofia de vida dele chama terra sem males. Eles se inspiram buscando essa terra sem males. Não é que seja um paraíso, não é um céu. Não. Seria essa vida aqui no mundo, mas uma vida em que, de novo, as pessoas se respeitam, as pessoas convivem bem e convivem bem entre si e com a natureza. Tem uma coisa muito importante que os povos indígenas ensinam a todos nós. É que, diferentemente de outras tradições, de outras culturas, os povos indígenas amam muito a vida. Vida. Para os povos indígenas, o que importa é viver. E tem que viver aqui na Terra. Tem uma palavrinha que, na filosofia, principalmente, a gente usa muito, que é a dimensão da imanência, que é outro lado da transcendência, né? Você transcender é estar além da sua natureza. Então, a transcendência humana seria além da humanidade. Mas imanência é um mundo que a gente vive. Os povos indígenas, eles não sonham um paraíso depois de morrer. Não, só querem viver bem aqui nessa terra, nesse mundo. Para os indígenas, não tem outro mundo além desse. Só tem esse. Então, tem que viver bem aqui. Quem quer ser feliz, quem quer viver bem, tem que viver nessa terra. Porque você não tem segunda chance para os povos indígenas. Agora, você vivendo bem aqui, vai continuar. Mesmo depois de morrer, você vai continuar. Seu espírito vai continuar. Os índios praticam o que os brancos chamam de canibalismo, como se os índios comessem a carne humana, mas não é comer a carne humana. É simplesmente para absorver as forças e o espírito dos parentes que foram mortos na guerra, por exemplo. O povo Yanomami pratica muito isso. Então, ingerir cinza do parente morto não é no sentido de comer o parente, não. É apenas para exatamente não deixar o parente desaparecer na terra, no solo. É para absorver a força daquele parente que morreu e aquele parente vai continuar vivo em mim. As suas virtudes continuarão comigo no dia a dia. Então, isso é uma coisa muito importante.
eu já vou praticamente aqui concluindo. Nós temos um terceiro ponto, muito sério, nós temos que levar muito sério. O Brasil tem 523 anos, ok? O problema é que nesses 523 anos, gente, não esqueça o que eu estou dizendo. Nesses 523 anos, olha só, nós já vimos que os povos indígenas são aqui do local, nativos, sempre estiveram aqui. Quando os portugueses chegaram em 1500, a partir da equipe, da turma do Pedro Álvares Cabral, o que começou a acontecer? Esses colonizadores que vieram da Europa, os portugueses, sempre quiseram expulsar, sempre quiseram eliminar, exterminar os povos indígenas. Agora, gente, que absurdo, não acham? Você chega na casa do outro e você quer eliminar essas pessoas na casa deles? E foi o que os portugueses começaram a fazer desde 1500. E continuam querendo fazer por meio dos seus descendentes. A Graça falou muito bem. Os povos indígenas, para continuarem hoje existindo, resistindo, precisam lutar todo dia pelo seu lugarzinho, pelo seu território, pelo seu desde sempre. Mas tem que lutar se quiser. Porque os descendentes dos europeus continuam querendo expulsar, matar para tomar toda a terra. Não pode isso, gente. Então, o penúltimo ponto que eu queria dizer para vocês é que eu acho que é uma injustiça que o Brasil continua fazendo com os povos indígenas, que são donos originários desse lugar, dessa terra. No entanto, parece que eles não têm lugar. Parece que eles não têm lugar. Ninguém quer. Então, tem que garantir esse lugar, sim, para os povos indígenas, demarcando terra, garantindo essa territorialidade. Por isso que os povos indígenas lutam. Mas, junto com isso, gente, hoje tem muita coisa para comemorar. Talvez 2023 seja um dos melhores anos dos povos indígenas nesses 523 anos. Vou repetir. Talvez 2023 anos seja o melhor ano dos povos indígenas nesses 523 anos, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Vocês sabem por quê? Alguém imagina, adivinha por quê? Oi? Ministério dos Povos Indígenas. Falou bem, nota 10. Salva de palmas para ela. Eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, desde que os portugueses chegaram, começaram a propagar, divulgar, que os povos indígenas, em primeiro lugar, gente, não eram humanos. Então, não eram cristãos, não eram humanos. Eles pareciam como animais, mas, sobretudo, não teriam capacidade, não teriam inteligência, não teriam sabedoria. Por isso, não serviam para nada, a não ser para ser escravo. Não serviam para nada, não tinha inteligência. Então, não podiam ser do tipo professor, não podiam ser vereador, não podiam ser prefeito, não podiam ser governador, não podiam ser nada. É isso que agora em 2023 muda. Porque pela primeira vez nesses 523 anos, de algum modo, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, que é essa instituição chamada Brasil, reconhece a capacidade dos índios pela primeira vez. Olha, criando o Ministério dos Povos Indígenas e tendo à frente uma indígena. Como eu disse, há pouco tempo atrás isso era impossível, porque uma incapaz, como é que vai assumir um ministério tão importante da estrutura da sociedade brasileira? Entende? Então, o reconhecimento, sim. O Ministério dos Povos Indígenas vai resolver tudo para os povos indígenas? Eu não acredito. Não há milagre para isso. Mas o importante é esse reconhecimento. Olha, agora nós temos o Ministério dos Povos Indígenas com uma ministra indígena, temos uma parlamentar indígena no Congresso Nacional, temos na presidência da FUNAI, na saúde indígena, tem centenas de indígenas agora assumindo funções importantes na sociedade brasileira, além de muitos prefeitos, vereadores e assim por diante. E não esqueçamos, muitos parentes, inclusive no mundo acadêmico das universidades.
Eu costumo dizer que a academia que se prepare, porque nós vamos dar ainda muita dor de cabeça para o pessoal da academia. Que também sempre acharam que os índios não tinham capacidade. Entende? Então, sempre quiseram ensinar os índios e impor aos índios. Tem que continuar, claro, ensinando. Mas agora eles também têm muito a aprender com os indígenas. E tem muita gente aprendendo. Eu ando esse Brasil inteiro, nas universidades, o que eu vejo não indígena aprendendo com indígena é uma coisa muito boa. Aqui mesmo, não indígena, já me procuraram, olha, professor, né? Estou pesquisando, quero pesquisar o mundo indígena, o senhor me ajuda, e olha o interesse, né, pela temática indígena. Estou falando de não indígena, porque os indígenas estão ali, e são já quase mais de 100 mil indígenas no mundo acadêmico. Ou seja, os povos indígenas agora não têm para onde. Aonde você for, os índios estão aí. Você vai no futebol, tem jogador de futebol indígena? Tem, profissional. Tem gente ator na televisão, na Globo? Tem. Agora vai estrear na semana que vem Daniel Munduruku num documentário importante na Globo. E assim vai. Então, hoje tem advogado. Eu, hoje, quando eu fico doente, eu ligo para a médica indígena, ou médico indígena, parente meu, para me consultar. Olha que maravilha. Tem pastor indígena? Tem. Tem padre indígena? Tem. Ou seja, os povos indígenas hoje fazem parte da sociedade. Fazem parte. E cada vez mais vão protagonizando. Não é mais aquele índiozinho calado, quietinho, vítima. Esse não tem mais, não. Hoje é o indígena que participa, que contribui. Eu já disse que os povos indígenas contribuíram com a formação do Estado desde o começo, e hoje continuam contribuindo, e cada vez mais com a sua sabedoria. O que tem pelo mundo, gente pesquisando, fazendo suas teses de doutorado, mestrado, pós-doutorado, com sabedorias, com conhecimentos indígenas, não é? Então, também é importante, cada vez mais, a gente considerar isso. Para finalizar, então, gente, eu posso dizer de mim, se até um ano atrás era uma pessoa bastante triste, preocupado com o destino dos índios, hoje eu estou mais tranquilo. Hoje eu estou mais aliviado com essas conquistas agora. Volto a dizer, não haverá milagre, não há milagre, mas existe conquistas com muita luta, e é isso que a gente está percebendo agora. Para o Brasil isso é importante. Se nós queremos um Brasil de paz, um Brasil de solidariedade, um Brasil de fraternidade, um Brasil da democracia, um Brasil democrático, um Brasil que tem que ser plural, um Brasil que tem que ser diverso, multiétnico, multirracial e multiepistêmico. Tudo isso tem que ter lugar para todo mundo. Preto, branco, índio, amarelo, verde. E nós temos que reservar lugar para os verdinhos. Sabe quem são os verdinhos? Alguém sabe o que a gente chama de verdinhos? Baixinhos, pequenininhos, cabeça grande? Hã? É, os ETs, gente. Nós temos que começar a guardar lugar para os ETs. Estou dizendo isso porque nesse mundo tem que ter lugar para todo mundo. Ora, se tem para os indígenas, para os negros, para todo mundo, tem que ter para os ETs quando chegarem. Porque tem gente que jura que já viu ET, né? Então, se aparecer de verdade, tem que ter lugar para todo mundo. Eu só estou querendo dizer que o nosso mundo, o nosso Brasil, tem que ter lugar para todo mundo. Chega de excluir negro, excluir índio, excluir pobre, excluir mulher. Não, tem que ter lugar para todo mundo. Bom, então é esse lugar que eu quero, é esse lugar que eu acredito, eu como pessoa, eu como educador, e é isso que eu trabalho todo dia com os meus alunos. Eu estou falando alunos não indígenas, da Universidade de Brasília. Então, lá tem aluno, que é que a gente chama de classe A, classe Z. E essa cultura que a gente tem que construir. Nada de discriminação, nada de racismo, nada de violência. Gente, a gente tem que lutar por um mundo, por um Brasil, porque por um Santarém de paz, de amor. Os povos indígenas têm um verdadeiro amor pela vida, por outras pessoas. Eu testemunhei parentes lutando contra a Covid-19.
em vez de se isolarem, como diriam os médicos, como pediram os médicos, pelo contrário, se uniam, um cuidando do outro. Planta medicinal, botando o pessoal para tomar banho de água misturado com casa de cupim, que era uma maneira de proteger a saúde. Então, a solidariedade venceu no lugar do isolamento. Por isso, não houve tanta tragédia entre os povos indígenas no período da Covid, mesmo sem hospital, sem polo de saúde, sem médico, sem nada nas aldeias, né? Então, concluo, queria passar essa mensagem para vocês. Hoje eu tenho muito mais esperança. Eu acho que os povos indígenas, assim como os outros povos no Brasil, mais esperança. E eu acho que a gente tem um futuro melhor, um horizonte melhor, e essa semente que temos que plantar todo dia, na sala de aula, na família, na comunidade. Mais uma vez, obrigado aos organizadores, parabéns pela iniciativa, obrigado pela atenção e paciência. Uma boa tarde a todos. Bom, agora deixo aos organizadores, porque eu não sei se tem tempo para pergunta, eu estou aqui à disposição, né? Mas queria mais uma vez aproveitar de agradecer o professor Rodolfo pelo carinho, foi ele que me contactou, estou vendo ele, né, Rodolfo, que me trouxe, e eu estou aqui com muita alegria, com muita satisfação. Vocês têm alguma pergunta? Tem aqui pergunta? São muitos desafios para a inclusão, né? Inclusive para ter lugar para todos, né, professor? E daí, eu trabalho no âmbito das políticas afirmativas aqui do IFPA. Dia desses eu estava numa mesa, e me foi feita uma provocação. Lideranças indígenas de um movimento intitulado Indígenas Não Aldeados em Contexto Urbano. E eles vieram com a seguinte solicitação na nossa última formação, além da plenária do Sinasef, na formação das comissões de identificação do IFPA. Então, eles fizeram a provocação, perguntando por que, diante da questão da política afirmativa, eles não são considerados aptos a receberem a política juntamente com os indígenas aldeados. A resposta que eu pude dar é que, enquanto instituição, esses benefícios eles vêm através de um amplo debate com a própria comunidade, e que nós entendíamos que essa questão ainda não estava pacificada e que precisava ser pacificada entre os pares, entre todos os parentes. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque esse é um ponto de incomodação, deve chegar lá na UNB, no IFPA, na UFPA e em todas as instituições que fazem política afirmativa, trabalham com cotas raciais. Ok. De fato, é uma problemática muito séria, muito grave, histórica, mas acho que é importante a gente entender a origem disso. Para mim, é nada mais do que simplesmente um exemplo de discriminação e racismo. Não é? Para mim, é isso. Essa diferenciação entre indígenas que moram na cidade e indígenas que moram na aldeia, essa diferenciação é puramente racista e discriminatória. Em primeiro lugar, isso não existe em lugar nenhum na legislação. A legislação, Constituição de 88, não faz nenhuma diferenciação, em termos de direito, daqueles que estão na aldeia ou daqueles que estão na cidade. Essa é uma discriminação que o governo, o Estado brasileiro cria. Esse é o modo do não indígena pensar, que costuma hierarquizar sempre. A gente lá no UNB está comemorando, acho que 100 anos de Darcy Ribeiro. Um dos culpados é Darcy Ribeiro, gosto muito dele. Leio quase tudo das obras dele, mas ele cometeu um enorme erro, porque ele é um evolucionista. E evolucionista é cheio de etapas de evolução. Então, da mesma maneira, nós temos um sério, por isso que essa coisa de parece que mais índio é aquele que está na aldeia. Significa que aquele que está na cidade, ou ele não é mais índio, ou ele é menos indígena. Exatamente essa hierarquização que é, para mim, um modo do branco pensar, que ele tem que sempre hierarquizar o mais e o menos, no qual eles sempre estão no topo, todos os outros abaixo. Então, essa forma de dividir os índios aldeados na terra indígena e os índios na cidade, para mim, é puramente, então, racismo, que a gente tem que rapidamente superar. Eu, inclusive, estou muito envolvido nisso. A gente descobriu, com muita violência,
essa separação no período da pandemia, porque enquanto os indígenas nas aldeias tinham direito de prioridade na vacinação, os da cidade ficavam vendo a navio. Entende? Olha o que aconteceu comigo. Eu passei a minha vida inteira dedicando a lutar pelos direitos indígenas, inclusive a saúde indígena. Mas simplesmente porque me tornei professor na cidade, a minha mãe na aldeia logo ganhou o direito de vacinar, e eu não. Entende? Olha como é que uma política discriminatória racista divide família. Entende? Do mesmo sangue, da mesma cultura, né? Então, a gente tem que superar isso. Eu sou radicalmente contra isso, porque é uma forma de desigualdade, discriminação, racismo. E toda forma de desigualdade e racismo temos que lutar contra. Eu sei que tem parentes indígenas que defendem isso com argumento assim absurdo. Tem colegas indígenas que dizem, professor, mas não dá para juntar tudo, porque... Aí eu pergunto, mas por quê? Não, porque não tem dinheiro para tudo. Entende? Seja lá, tipo assim, não, o dinheiro que tem é para os que estão na aldeia. É a mesma coisa que diz, olha, então o dinheiro que tem vai para os índios que estão na aldeia, os outros é que se lasquem. Entende? Isso é certo? Claro que não. De forma nenhuma. Né? Então tem que lutar contra isso com toda a força, com toda a firmeza. Eu espero que em breve a gente supere isso, que a gente possa estender todas as políticas, não só as afirmativas, as não afirmativas também, para todos os povos indígenas, independente de onde ele está morando. Daqui a pouco, se Elon Musk conseguir levar o indígena para Marte, tem que atender lá, o índio que morar lá no planeta Marte, entende? Então, não importa onde mora, onde está o indígena, ele tem os mesmos direitos, porque a Constituição assim define, né, sem essa divisão. Então, é um problema, mas é um problema que foi criado artificialmente por conta dessa visão discriminatória. Mas eu imagino que em uma década a gente deve superar isso. Já existem iniciativas bem avançadas nessa direção de superação dessa divisão entre indígenas e não indígenas. Né? É bom lembrar que do ponto de vista da luta política, quem mais luta hoje em dia são os índios que estão na cidade. Porque tem mais facilidade, tem mais relação com os dirigentes políticos, tem mais facilidade para se mobilizar, marchar, ocupar e assim por diante, do que aqueles que estão na aldeia, que precisa né? Tem toda uma dificuldade material para poder se deslocar à cidade, para dialogar, para pressionar, para marchar. E segundo lugar, que a gente não pode esquecer, hoje em dia, a gente precisa esperar sair o resultado final do censo que ainda está em curso, né? Na fase final. Mas eu tenho a impressão de que o censo, agora, de 2022, vai mostrar que mais de 60% da população indígena no Brasil hoje não mora mais nas aldeias em terras indígenas. Olha só, eu tenho quase certeza que menos de 45% de indígenas moram em terras indígenas. Ou seja, mais da metade não mora em terra indígena, mora na cidade. Acabou de sair o primeiro resultado de Manaus. 70 mil indígenas na cidade de Manaus. Só na capital do Amazonas, que chama Manaus. 70 mil indígenas. E o número total está se aproximando de 2 milhões a população indígena no Brasil, né? Segundo esses dados ainda parciais, a gente está acompanhando semanalmente. Então, ou seja, como é que agora você vai começar a atender apenas a minoria? Seja na ação afirmativa, sejam outras políticas, né? Tá bom? Mais alguém, por favor? Bom, eu queria começar a minha pergunta introduzindo o tema que eu queria falar com o senhor, que é o seguinte. O sistema que a gente vive hoje em dia, como todo mundo sabe, é um sistema que visa o lucro, ou seja, até mesmo dos territórios indígenas, do fazendeiro, né, que quer tomar a terra indígena, dos garimpos e tudo mais. E é um sistema que não vem de agora, vem desde os primórdios de quando os portugueses vieram para cá, que queriam tomar as coisas dos indígenas justamente visando o lucro. Né? Então, eu queria saber se, na sua opinião, a luta dos indígenas ela tem como ser conciliada, né,
por assim dizer, dentro desse sistema, né? Dentro do sistema capitalista, o senhor acha que é possível isso acontecer? Ou, na sua visão, as lutas indígenas elas também são puxadas para o anticapitalismo? Ana Cecília. Ana Cecília, essa é uma pergunta muito inteligente, parabéns para ela, né? Salva de palmas. Bom, vamos lá. Eu posso dizer o que eu penso. Aqui não é nenhum orgulho, nenhuma questão dessa natureza, mas é para ser sincero. Sim. Eu tenho certeza, e eu acho que muita gente no mundo branco, né, no mundo não indígena, já tem consciência disso, que o capitalismo simplesmente não tem futuro. Sim. Simplesmente não tem futuro e ele não dá futuro ao mundo. Sim. Tanto a natureza, que é o que o modelo de vida, o modelo econômico que por trás está o capitalismo, que é exatamente a supervalorização do lucro, do acúmulo, simplesmente não tem futuro. Sabe por quê? Não sou eu que estou dizendo, não, são os economistas. Os economistas dizem, lembram disso sempre, os economistas dizem que qual é o país hoje que mais consome coisas, recursos do planeta? Estados Unidos. É a sociedade norte-americana. Existem cálculos de economistas que dizem que se toda a população do mundo, do globo, começasse a consumir a mesma quantidade da população dos Estados Unidos, esse mundo precisaria multiplicar pelo menos 3 vezes a sua capacidade de produção. Então, isso não existe. O mundo ainda só é possível minimamente sustentável porque só os Estados Unidos consomem. Os outros países consomem quase nada. Um pouco de equilíbrio existe por conta da desigualdade, porque uns ricos consomem muito e a maioria não consome nada. Mas se esses que não consomem nada subirem de consumo, simplesmente a capacidade do nosso mundo de produzir, por exemplo, comida, não existe. Então, essa lógica capitalista, consumista, materialista, simplesmente não tem futuro. E vocês, jovens, é importante terem consciência disso. Eu não estou inventando nada, tá, gente? Tudo isso aqui é, minimamente, quem lê, quem estuda, sabe disso. Entende? Porque o consumo, esse modelo de vida moderno, pós-moderno, entende? Simplesmente não tem sustentabilidade. É por isso que está todo mundo apavorado com essa questão de mudança climática, de preservação ambiental e assim por diante, tá certo? Então é só para a gente ter esse conhecimento, tem que ter consciência disso. Nós temos que começar a pensar outro modelo de vida que não seja o capitalismo. De repente, um modo de vida indígena, que não é capitalista, é comunitário, é solidário. Quer ver? Vou dar um exemplo. Os povos indígenas não acumulam. Depois vocês perguntam à professora Graça aqui quanto ela tem acumulado na conta bancária dela. Eu poderia te dar a garantia de que não acumulo nada, porque eu sou funcionário público federal há quase 20 anos. E todo mês eu estou no vermelho. Porque nós não temos a ideia, a prática de acumular. Minha mãe é aposentada, ela tem 12 netos. Ela recebe a aposentadoria hoje, no dia seguinte ela não tem mais nenhum. Porque ela vai no banco, ela começa R$5 para um neto, uma boneca para a neta, uma bolacha para outro. No dia seguinte, literalmente, ela está tirando fiado na loja. E ela não está nem aí com isso, porque não tem essa visão de acumulação, entende? É da nossa cultura, é da nossa tradição. O que importa é que se eu tenho que partilhar, tá bom? Então, acho que a sua pergunta é fundamental. Por isso, alguns autores chamam esse modo de vida indígena de comunitarismo ou mesmo de comunismo primitivo. Ou seja, aquela vida em que o objetivo não é acumular riqueza, porque também a gente tem que... Por isso que a tua pergunta é inteligente. Eu não sei como deve girar o pensamento do bilionário agora do Twitter, né, do Elon Musk. Eu não sei. Quer dizer, para que ele tem tanto dinheiro? O que faz dele diferente?
Daqui a pouco ele envelhece, ele morre, ele vai para o mesmo lugar nosso que não tem nada na vida, entende? Eu não consigo entender o sentido de você ter muita coisa, você exageradamente. Simplesmente eu não consigo entender. Tem gente que acumula na geladeira até as coisas apodrecerem ou perderem o gosto. Entende? Mas eu acho que essa é uma reflexão política filosófica. Eu, sinceramente, garotada, juventude, pensam seriamente nisso, porque é o futuro de vocês que está em jogo. Literalmente é o futuro de vocês que está em jogo. Então tem que começar a pensar seriamente se esse ultracapitalista tem sentido para vocês hoje e para o futuro. Para mim, não. Eu não quero essa vida para os meus filhos e netos, não. Quero uma outra perspectiva, um outro horizonte, e eu acho que aí os povos indígenas têm muito a nos inspirar, muito para... Né? Mas obrigado pela pergunta. Mais alguém? Tem ali, tem aqui também. Deixa eu ir aqui, que o microfone está lá. Vamos lá. Seu nome? Aqui. O que a colega estava falando aqui sobre o comunismo e tal. Comunismo não, capitalismo. Eu estava aqui conversando com o meu colega aqui e ele me deu um exemplo de que o socialismo também seria um tipo de câncer, exemplo, se um governo adota. Aí o senhor estava falando sobre os povos indígenas e como é adotada aquela medida, que não é nem comunismo, capitalismo ou socialismo, que seria algo mais familiar, algo mais singelo. Se eu tenho, eu posso dar, algo mais próspero. Aí eu queria saber, na opinião do senhor, o que é que o senhor acha de um governo que adota doutrinas socialistas? Para mim não faz muita diferença, socialismo, capitalismo. Para mim dá no mesmo, porque parte de princípios que, primeiro, não são indígenas, não tem nada a ver, por isso que eu não falei socialismo, falei comunitarismo, que é outra coisa. Porque, veja, qual é o princípio do socialismo? / marxismo, né? Quando você lê. Em primeiro lugar, vem a história de classes. Os povos indígenas têm classe? Não tem, gente. Os povos indígenas não são classistas. Não tem classe trabalhadora, classe de burguesia, não tem isso. Isso aí é de novo o mundo do branco. Os povos indígenas são igualitários. Ninguém é burguês, ninguém é trabalhador, ninguém é servo. É isso que eu estou dizendo. Todo mundo tem autonomia, liberdade e tudo é partilhado. Tá certo? Então é outra coisa. Mas eu não estou aqui para lhe dizer se... Eu nem tenho, acho que essa autoridade, nem esse conhecimento para dizer se socialismo é melhor que o capitalismo. Para mim, não faz muita diferença, porque vai na mesma lógica de hierarquizar, entendeu? Criar polaridades, classe trabalhadora contra a burguesia, eu não sei o quê, entendeu? De toda maneira, é briga, é luta, é guerra. É por isso que o mundo do branco não sai da guerra. Termina uma, surge outra. Aliás, tem centenas de guerras pelo Brasil, pelo mundo afora, e morrendo milhares e milhares, e parece que não acontece nada. Entende? Então, é outra visão, tá? Então, acho que é só para te dizer que eu sou mais da linha, então, do comunitarismo, da solidariedade comunitária, familiar, étnica do povo, mas nada dessas divisões, né? Eu só te dei um exemplo de uma das bases do socialismo, que é essa coisa de luta de classe, que a nós não... Eu entendo que no mundo não indígena isso tem sentido, porque de fato tem. Tem essa coisa de rico, de classe... A pessoa diz classe A, classe média, aí tem a classe dos trabalhadores, e tem aqueles os desempregados totalmente, né? Mas não é essa a lógica dos povos indígenas. Da minha ótica, então não vejo comparação com relação a isso, né? E eu não vejo também prosperar nesse mundo essas outras filosofias, né? Socialismo, marxismo e outras. Mas, se vocês querem, eu acho que a geração de vocês, olha, vão ter que encontrar outros caminhos, porque esses, para mim, já mostraram que não tem nenhuma condição, capacidade de oferecer futuro, viu, para vocês e para os filhos de vocês. Então, está na hora de pensar outra saída, e está na hora mesmo. Aliás, já estamos atrasados. Já estamos atrasados em encontrar esse caminho. Dizem os estudiosos, gente, que esse caminho do ultracapitalismo, já estamos no ponto de que não haverá mais salvação, não haverá mais retorno, entende? Estamos passando para um abismo sem volta. Então, está na hora de a gente desviar desse caminho que não está dando certo, historicamente falando, tá bom? Aliás, tinha alguém aqui, daqui? Não. Não. Pois não. Então, boa tarde a todos e todas, né? Professor, você falou
sobre a questão dos sistemas de conhecimento, né? E aí eu queria provocar um pouco para a gente... E a outra professora falou do livro didático, né? Então, assim, para a gente pensar um pouco essa questão não da desepistemologização, né? Mas trazer essa questão... Nós trabalhamos muito com caixinha, essa questão das caixinhas, né? E aí, aqui, as logias, né? As várias logias, né? Como eu queria que você comentasse, nesse processo todo, e aí, assim, trazendo, inclusive, os aspectos da educação escolar indígena para esse debate, né? De como o desafio da gente enfrentar essa questão do debate sobre os conhecimentos, né, fora das caixinhas, né? Porque esse é um desafio para nós ainda, que estamos aqui na institucionalidade, né? Nós estabelecemos aqui as emendas nos componentes curriculares, não, é matéria, disciplina, tá? Mas nós, vira e volta, a gente, né, mesmo que mais avançado que seja, a gente termina se encaixando em alguma coisa. E aí, partindo da sua experiência, né, experiência de produção de trabalho, né, da sua experiência a partir do Amazonas e agora na UNB, né, e tem refletido essas questões, né, eu queria que você contribuísse com nós para a gente pensar isso, porque a gente tem participado de vários processos, inclusive, de elaboração assim, de propostas pedagógicas, e aí a gente chega nesse momento que a gente precisa romper, né, mesmo dentro da instituição, com as caixas. Não, acho que é boa pergunta. Em primeiro lugar, foi uma coisa que eu tentei fazer durante toda a minha vida de professor na universidade, ou seja, já há 15, 16 anos. Eu confesso que fui vencido pela instituição, mas a gente encontrou um caminho nos últimos 3, 4 anos. Porque, no primeiro, a gente queria transformar a instituição. Então, a crítica era a instituição. E a gente viu que não mexia nem uma vírgula. A gente, então, mudou de estratégia. Estou dizendo a gente, porque não só eu. Tem dezenas, hoje centenas de pessoas pensando e fazendo isso. A gente agora está mudando por dentro. É verdade que nós temos que sair dessas caixinhas de disciplina, mas eu, pessoalmente, também vejo que essas disciplinas estão com dias contados. Não importa se serão mais 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas, para mim, os dias dessas disciplinas estão sendo contadas. Você vai gostar sem ter mais disciplina? Melhor sem disciplina, viu? Mas, então, literalmente, por que eu estou dizendo isso? Porque o que está surgindo de crítica contra essa forma, né, de organizar o pensamento no mundo acadêmico cresce muito rapidamente. Não é? Pessoas, digamos, as autoridades científicas, autoridades acadêmicas, muito sérias, que estão fazendo essa crítica velada, crítica diária sobre esse modelo. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa, na mesma proporção das críticas, tem gente começando a mudar isso silenciosamente. Eu sou um desses, e muitos que me acompanham no mundo acadêmico. Eu não ministro disciplina. Me nego, literalmente. Vou dar um exemplo. Agora estou ministrando 2 disciplinas. Uma chama Arqueologias e Mundos Indígenas Pré-Colombianos. Essa disciplina não existe. Vocês já ouviram falar essa disciplina? Não. Podem procurar, não vão encontrar. Vou repetir. Arqueologias e Mundos Indígenas Pré-Colombianos. Não tem. É a disciplina que eu ministro. E agora passa a ser oficial no currículo do curso de Ciência Política, de Filosofia e de Sociologia da Universidade de Brasília. O que é isso? É isso. É uma área do conhecimento interdisciplinar. Eu trabalho com as perspectivas arqueológicas, aquilo que a gente podia chamar de arqueologia, de história, de filosofia, de linguagem, de comunicação, entende? Então, é um conjunto de disciplinas e muito mais que isso. Lá tem geociência presente e aí vai. Tem literalmente uma disciplina, uma disciplina não, é literalmente um conjunto de conhecimento mesmo, tá certo? O outro, que estou ministrando, diversidade de lógicas e saberes. Olha só, você não vai encontrar essa disciplina, diversidade de lógicas e saberes. Aí o que eu peguei? Não, meus alunos já conhecem desde o 4º ano primário o mundo ocidental europeu. É a primeira coisa que a gente estuda, né? História europeia, história não sei o quê, história grega, e aí vai, romana, não é? Então, vamos trabalhar outras lógicas. Essa chamada diversidade de lógicas de saberes, eu só trabalho
as perspectivas de conhecimentos do mundo africano, do mundo ameríndio, os autores ameríndios e latino-americanos, no máximo, e asiáticos. A gente até formou uma rede de grupo que chama-se Conhecimentos Não Ocidentais. Não entra nesse grupo, tudo que é do Ocidente esquece. A gente só trabalha com aqueles que não são do Ocidente. Então, são asiáticos, sobretudo Japão, Índia, China, africano e aqui ameríndio. Entende? Isso não sou eu. Tem uma série de grupos que... Estou falando USP, Unicamp e assim por diante. Então, grupos vão se formando dentro da universidade. Isso parece pequeno hoje, mas acho que tem um poder embrionário grande. Eu imagino isso, esses grupos crescendo com nossos alunos, com os nossos orientandos, daqui a 20, 30 anos, entende? Eu acho que a gente vai roendo e vai, de certa maneira, desconstruindo essa base tão complicada que, de fato, que é disciplinar, porque é por aí que começa toda a desigualdade, toda a discriminação e todo o racismo, né? E inclusive, as disputas internas, entende? Isso dificulta demais esse modo de pensar. Até porque... E aí, de novo, a contribuição dos povos indígenas, né? Visão holística, visão orgânica, não separa a natureza, não separa a humanidade, não separa o que é material e imaterial, o que é espiritual, o que é... Essa ideia de ciência objetiva, neutra, eu nunca vi. Não é? Me enganaram quando era jovem estudante. Disseram que a ciência tinha neutralidade e objetividade. Nunca encontrei nem objetividade, nem neutralidade, porque o ser humano é o ser humano, tudo que nós fazemos... De certa maneira, querendo ou não querendo, é a partir da nossa história, a partir da nossa relação com o mundo, com a sociedade, com as nossas afetividades, com as nossas emoções e assim por diante, né? Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que esse modelo disciplinar começa a sofrer bastante pernadas no dia a dia, né? E eu participo muito dessas discussões Brasil afora. Eu sei que isso, de fato, grupos, né, muito fortes dentro da academia começam a pensar. A gente praticamente está desconstruindo vários desses pilares, né? Você não tem ideia do que a gente faz na antropologia, por exemplo. Aquela velha antropologia. Na antropologia tem antropólogo que está apavorado, que acha que a antropologia está com dias contados, porque eles estão dizendo o que vai sobrar da antropologia, porque esses índios estão destruindo tudo. Aí, quando alguém me diz, olha, a gente está preocupado se a antropologia tem futuro, pode não ter para vocês, mas nós queremos. Se vocês não querem, entrega para nós, que nós cuidaremos da antropologia nossa, do nosso jeito de agora para frente, né? Aí eles, pô, peraí, né? Entende? Então, tem toda uma convulsão acontecendo, silenciosamente, mas vai crescendo significativamente nas antropologias indígenas, as filosofias indígenas, as epistemologias indígenas, que não são mais disciplinadas, elas são mundos de conhecimento, né? Sistema de conhecimento não mais disciplinarizados. Bom, gente, eu também tenho um horário, tempo, né? Tá certo? Então, acho que eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído com vocês, principalmente com a juventude, estudante, né? Toda a minha dedicação aqui foi um pouco para contribuir, vocês pensarem o futuro de vocês, né? E agora, o que eu trouxe aqui, gente, não é só da perspectiva indígena, é da própria perspectiva acadêmica, científica. Tudo que eu tratei aqui com vocês não são senso comum, digamos assim, na linguagem que a gente fala, mas sim são resultado de intensas pesquisas, de intensos estudos no mundo. Não é uma coisa só aqui do Brasil, né? Mas tentei trazer pensando um pouco para vocês poderem refletir por esse tempo, que é o tempo que a gente fala dos povos indígenas, a gente vê bastante na televisão os povos indígenas. Eu acho que os povos indígenas têm muito a contribuir, como sempre contribuíram e continuarão contribuindo. Mais uma vez, obrigado, especialmente aqui as companheiras aqui da rede, né, da NEAB, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos e a todas.